pauta da nossa conversa é justamente o direito ao saneamento público e universal. Especialmente neste período em que estamos enfrentando uma emergência de saúde pública com pandemia do novo coronavírus. Lembro ainda que, em tempos de isolamento social, o objetivo do CESP, que tem sido enfatizado pelo nosso presidente Murilo Pinheiro, é contribuir com o debate público de alto nível, utilizando as ferramentas disponíveis, já que os nossos tradicionais eventos no auditório da nossa sede estão temporariamente suspensos. Edson, seja bem-vindo e obrigado por estar conosco nessa live. Obrigado você, Bibo. Queria, em nome do Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento, agradecer você, agradecer ao Sindicato dos Engenheiros por esse convite, por tratar de um tema crucial, sobretudo em momentos de coronavírus. Obrigado pelo convite. Edson, vamos já começar o nosso bate-papo, porque realmente tem muita gente preocupada e interessada realmente nesse tema saneamento, né? Então, a primeira pergunta que eu faria para você seria o seguinte: qual a importância do acesso à água tratada, da coleta e tratamento de esgoto para a saúde pública? Bom, primeiro é importante a gente ressaltar que o acesso à água e ao esgotamento sanitário trata-se de um direito fundamental, né, que está intimamente ligado à garantia da saúde pública e garantia à vida das pessoas, né? Então, a gente não pode se conformar que em pleno século XX, as pessoas, em pleno século XXI, as pessoas não tenham acesso pleno ao saneamento básico, né? E em momentos como esse que nós estamos vivendo agora, da pandemia, da Covid-19, do novo coronavírus, se torna mais estratégico ainda. De repente, caiu a ficha, né, como a gente diz, de todo mundo, de que, bom, uma coisa tão básica e fundamental, que é lavar as mãos, não é uma coisa tão simples para uma grande parcela da população, inclusive aquela que vive nos grandes centros urbanos, sobretudo aquela população mais vulnerável, né, que vive nas favelas, que vive nas comunidades, que vive nos morros, que vive nas ocupações. Então, eu acho que é um momento oportuno para a gente chamar a atenção da sociedade sobre a importância da garantia do acesso à água e esgotamento sanitário para o conjunto da população, inclusive para aquela população que não pode pagar. Sabe como que a sociedade assume esse compromisso? Muito bem, é exatamente, né? Eu acho que a nossa grande preocupação realmente é que sempre entendemos, né, e sempre lutamos, né, e que o saneamento, ele é saúde pública, né, Edson? O saneamento é saúde pública, né? É a saúde pública preventiva, né? Tá certo? E no nosso país, infelizmente, não tratam o saneamento como saúde pública. Procuram tratá-lo como um negócio, que não é um negócio. O saneamento, né, ele não é negócio. É como você mesmo disse, ele é prioritário, ele é super importante para a sobrevivência das pessoas, tá certo? Outra coisa, nós estamos aí com essa pandemia, Edson. Vamos conversar um pouquinho sobre essa pandemia, né? Como que está sendo enfrentado na sua vivência, na sua experiência, que você tem uma experiência hoje, né, a nível de Brasil, né? Mas como nós estamos aqui em São Paulo, vamos nos ater a São Paulo. Como você vê hoje o enfrentamento dessa pandemia através do saneamento, né, e da saúde pública aqui no estado de São Paulo? Bom, em primeiro lugar, eu acho que
essa pandemia ela está nos dando a oportunidade de percebermos o quão importante é você ter o saneamento gerido e sob a responsabilidade do Estado e das empresas públicas de saneamento. Digo isso porque não é só o exemplo aqui de São Paulo, mas a totalidade, se não a totalidade, quase a totalidade das empresas estaduais de saneamento adotaram medidas importantes nesse período de combate da Covid-19. Quais foram elas? Claro que de forma diferenciada, mas, como eu já disse, se não todas, a quase totalidade das empresas interromperam, isso serve para a Sabesp em São Paulo, o corte de água para aquelas pessoas que estão incluídas na tarifa, a cobrança da tarifa para aquelas pessoas que estão naquele rol das tarifas sociais, estão suspendendo o corte de água das pessoas por inadimplência, né? E isso é possível, Bibo, e queria cumprimentar os internautas também que estão assistindo acompanhando a nossa live aqui. É possível porque essas empresas são empresas públicas, são empresas que não podem ter como fim, né, em si mesmo o lucro, né, o que acontece com as empresas privadas, seja na área de saneamento, como na área de energia, etc. Então, eu acho que é um momento em que a gente tem que reforçar o papel do Estado. Acho que o governo do Estado tem tido uma postura interessante com relação, sobretudo, né, isso falando de forma mais geral sobre a Covid-19 propriamente dito, com relação à insistência na importância do isolamento social, né? Eu acho que essa é uma medida adequada, né? Claro que hoje a população brasileira e a população do estado de São Paulo, ela vive ela vive recebendo informações com o sinal trocado, né? O governo federal, através do seu principal interlocutor, que é o presidente da República, criticando os mandatários do poder público estadual e municipal, no reforço das medidas de isolamento e insistindo para que haja um afrouxamento disso. O que nós temos assistido é que você tem tido um certo afrouxamento disso. Então, eu acho que é muito importante a população entender, né, de que fortalecer esse processo do isolamento social horizontal é fundamental. Hoje, inclusive, né, tivemos agora à tarde a notícia, né, de que o Mandetta, que era a favor desse isolamento, né, foi demitido e entrou um substituto, né, que já falou que ele está sempre de acordo com o presidente Bolsonaro, né? Então, me parece que nesse momento, a nível federal, nós vamos ter uma guinada da proposta que vinha sendo trabalhada, né? Da proposta técnica, que foi sempre frisado pelo ex-ministro Mandetta, né? Bom, apesar que ele continua ainda ministro, porque não foi ainda assinado no Diário Oficial o novo ministro, mas vamos já dá-lo como ex-ministro Mandetta, né? Do ex-ministro Mandetta, né? Que sempre esteve de acordo com a orientação técnica, que sempre é o que prevalece, né? A técnica é fundamental para resolver todos os problemas. Não dá para irmos no achismo. Eu acho que isso dá certo. Eu acho que esse remédio vai resolver. Eu acho que aquilo outro vai resolver. Não existe isso, né? Ou você vai na técnica ou você
tá fora da realidade, né? Então, eu acho que nós vamos ter aí um problema sério hoje, né, de enfrentamento político, né? Porque me parece que essa é a preocupação do governo federal, de um enfrentamento político com o governo estadual aqui em São Paulo, né? Mas você tem razão, eu acho que nosso governador está no caminho certo, né? Está na direção certa, tem que ter mesmo isolamento, né? E, principalmente, é importante o que você vem afirmando, né? Você acabou de afirmar, com relação à empresa de saneamento Sabesp, né? É uma empresa que sempre primou pela capacidade técnica, e hoje ela tem demonstrado isso efetivamente, né? Mas me parece que o momento também não está tão bom assim para as companhias estaduais, né? Existe um projeto de lei hoje no Senado, né, Edson, que me parece que a visão deles é exclusivamente para privatizar essas companhias estaduais, né? Visto que nós tivemos uma lei que você, eu e mais vários companheiros lutaram muito, né? A Lei 11.445 de 2007, uma lei recente, né? Onde que foram elaboradas diretrizes nacionais para o saneamento, né? E que, de repente, e foi promulgada só em 2010, depois de 9 anos, prática 10 anos, ela perde a eficiência, e foi uma lei muito discutida com toda a área do saneamento. Gostaria que você me falasse um pouquinho desse projeto, né, Edson? Como é que está esse projeto? Como é que está essa situação hoje no Senado? Muito bom, né, que você tocou nesse assunto. Eu acho que eu acho que é fundamental que a gente discuta isso, mas antes de entrar exatamente nisso, eu só queria te dizer uma coisa, voltando um pouco na pauta anterior. Ok. É impressionante como a equipe econômica do governo tenta se aproveitar do momento da pandemia, do coronavírus, para aprovar projetos na Câmara dos Deputados, né, que, na linguagem política, vem incluído uma série de jabutis no sentido de aprofundar o projeto de privatização das empresas. Para quem não sabe, o plano Mansueto, que era um projeto que estava na pauta semana passada na Câmara dos Deputados e que acabou ficando de lado, né? O projeto de lei trazia explícito que para os governos poderem aderir aos programas embutidos no projeto de lei, uma das condicionantes era aprovar projetos de lei nos estados onde colocava a privatização dos bancos, das empresas de gás, ainda as que são públicas, e das empresas de saneamento. Quer dizer, então aproveita um momento desse, quando o saneamento, a gente está vendo por todos os ângulos que ele é estratégico, ficar na mão do Estado para poder garantir políticas de segurança, eles tentam oportunisticamente encaminhar nessa linha. Sem entrar aqui ainda em outros projetos que avançam na retirada de direito dos trabalhadores, das trabalhadoras, mas para ficar na nossa pauta dos serviços públicos, né? Então, eu acho isso. Bom, entrando na discussão do projeto 4162 de 2019, que é um projeto de iniciativa do Executivo, inicialmente não era, mas agora o projeto que tramita é esse, eu não vou precisar contar toda a história, mas é um projeto que está tramitando no Senado Federal, né? Ele foi encaminhado para 2 comissões, Bibo. Uma que é a Comissão de Meio Ambiente e a Comissão de Infraestrutura. Na Comissão de Infraestrutura, ainda não foi designado nem
o relator, ainda não foi designado o relator do projeto, né? E na Comissão de Meio Ambiente já. Né? O relator é um senador de Sergipe, que eu não lembro agora o nome dele, mas esse projeto, se ele sofrer... eu tenho aqui, é o Alessandro Vieira, é o senador de Sergipe do Cidadania. Ele já relatou o projeto, e o relato dele, Bibo e internautas, ele mantém a íntegra do texto, ou seja, ele não mexe no texto. Isso significa o seguinte, que o projeto, então, se ele eventualmente fosse encaminhado para votação no plenário do Senado, ele já ia para a sanção do presidente. Caso ele houvesse alguma alteração, ele voltaria para o plenário da Câmara. Então, esse é um informe importante que eu queria dar. Do ponto de vista da tramitação. Mas eu queria que as pessoas entendessem um pouco, sabe, como que isso deu início. Logo depois, logo após a posse do presidente Michel Temer, ele instituiu aquele programa de parcerias e investimentos, através de um decreto que depois virou lei. E um dos pontos do PPI, né, que era para avançar no projeto, de novo, de privatização de bancos e das companhias de saneamento, tinha por trás disso o equacionamento das dívidas dos estados, né, dá para resolver o problema fiscal dos estados. O Rio de Janeiro ficou muito na pauta, naquele período. E aí, Bibo, o governo ele designou o BNDES, né, para ser o responsável pela formatação da privatização das empresas de saneamento no Brasil. Né? E isso como? Através da contratação de consórcios de empresas, né, que tinha banco, empresa de engenharia, empresa de projeto, e banco, enfim, né? Com gás. Exatamente, e que tinha a função, o gás também, e que tinha a função de fazer a modelagem das privatizações. Só que é o seguinte, eles chegaram nas empresas e viram que não era simples assim. Que eu não consigo privatizar as companhias de saneamento simplesmente porque elas não têm ativos. Os ativos das empresas, Bibo, são os contratos que elas têm com os municípios. E a legislação atual, a Lei 11.107 de 2005, que é a Lei de Consórcios Públicos, que no seu artigo 13 trata do saneamento, que é a Lei 11.445, que você disse, elas têm uma série de impedimentos para se avançar nesse projeto de privatização. Por isso, a necessidade de você alterar a lei, né, acabando com uma série de mecanismos, que eu vou dizer aqui já, né, para avançar no processo de privatização. Ou seja, então isso tem uma lógica na cabeça do governo. Né? Então, é isso. Agora, no fundamental, é importante a gente desmistificar alguns argumentos que são usados para justificar a votação desse projeto. Primeiro, não é verdade que a legislação nacional é responsável pelos desafios que nós temos para universalizar o saneamento no Brasil hoje. Porque, como bem você disse na sua introdução, a lei é de 2007, foi regulamentada. Acho que... A íntegra, é de 2010... Oi, está ouvindo? Não, é que deu uma parada aí, por isso. Não. Então, eu digo assim, a lei é uma lei relativamente nova, em se tratando de uma área como é a área de saneamento básico, é uma lei de 2007, regulamentada em 2010, é uma lei que sequer foi efetivamente implementada, Bibo, na sua totalidade. Então, não dá para responsabilizar a lei pelas dificuldades. Eu acho que é importante a gente não tapar o sol com a peneira. Nós precisamos entender que é verdade que tem desafios importantes para a universalização do saneamento no Brasil.
O problema é que o remédio embutido no PL 4162, ele é um projeto que mata o doente. Ele não resolve o problema, né? O que resolve o problema são outras iniciativas. Isso tem que ficar bem claro. A outra coisa é que não é verdade que você precisa alterar a lei para que o setor privado participe do setor de saneamento. Por vários motivos. Primeiro, o setor privado nunca esteve fora do setor de saneamento, né? Seja através das empresas de projeto, das empresas de engenharia, na execução das obras e etc. Segundo, o Brasil, ele é um país capitalista, é um país que não tem proibição do setor privado atuar no saneamento. Tanto é que atua em mais de 300 municípios brasileiros, né? Você tem o artigo 175 da Constituição diz que os serviços públicos poderão ser prestados diretamente ou sob regime de concessão. Você tem a lei das PPPs, você tem a lei 89 e 87, que é a lei de concessões. Então, os instrumentos jurídicos para a participação do setor privado, eles estão dados. Então, não é verdade que você precisa mudar a lei para garantir a participação do setor privado. Uma outra coisa que eu acho que nós precisamos botar no devido lugar é qualificar o déficit do setor de saneamento no Brasil e a necessidade de investimentos. Explico por quê. Primeiro, se você tem como referência apenas o SNIS para você qualificar o déficit de saneamento no Brasil, você vai tirar uma grande parcela da população brasileira que tem acesso à água e ao esgotamento sanitário, não necessariamente da forma tradicional prestadas pelas companhias estaduais de saneamento. Você tem as áreas rurais, que são muito dispersas, né? Você tem uma série de comunidades que acabam tendo acesso à água e ao esgotamento sanitário que não estão expressas no SNIS. Mais ainda, né? São dados que nós não estamos tirando do nada, são dados do IBGE que deram base para a elaboração do Plano Nacional de Saneamento. O Plano Nacional de Saneamento, o PlanSAB, que foi revisado agora, né, sob a orientação do Ministério do Desenvolvimento, usou dados do IBGE. Uma outra coisa é que o PlanSAB fala em 357 bilhões para universalizar o saneamento, enquanto os defensores da privatização estão falando em números que chega em 700 bilhões de reais. Então, tem muitos interesses que nós precisamos questionar nessa discussão do avanço da privatização. Edson, nós temos aqui, né, se preocupado cada vez mais, né? E o que nos leva sempre é a seguinte pergunta, né? A quem interessa essa privatização do saneamento? Né? Nós temos visto que não é a totalidade dos governadores que estão de acordo com a privatização do saneamento. Isso nós já vimos. Então, a pergunta né, por que essa lei ela está correndo tão rápido, sem discussão, e está a ponto, como você mesmo disse, né, de ser aprovada. Mesmo porque, como você disse mesmo, né, a lei começou no Senado, foi para a Câmara teria que votar e voltar para o Senado, Aí não, aí já inventaram uma lei do governo para não ter que, se voltasse para a Câmara corrigiria. E parece que tem aí uma preocupação muito grande com isso, né? Exatamente. Eu acho que tem algumas coisas que também as pessoas têm que saber. Não é verdade que o setor de saneamento ficou estagnado nos últimos anos. Bibo, para você ter uma ideia,
de 2003 a 2017, o setor recebeu quase 184,7 bilhões de reais de investimento, né? Sendo que de recursos onerosos foi 54,6 bi, recursos onerosos são empréstimos que os tomadores têm que pagar, tal. Recursos não onerosos, que são aqueles que vão para os municípios mais pobres, foi algo em torno de 65 bilhões, 63 bilhões de reais, né? E de outras fontes, esse número chega a uns 67 bilhões. Então, ou seja, o setor vinha, Bibo, num crescendo, né? Ele vinha crescendo e tal. Para você ter uma outra ideia, que eu acho que é muito importante que os nossos internautas saibam, que é o seguinte: quando o Estado resolve intervir na política pública de saneamento, as coisas andam. De 1998 a 2007, o setor recebeu de investimento 32,32 bilhões de reais. Vê bem, estou falando de 98 a 2007. 2007 é o ano da aprovação da lei 11.445 e é também o início do PAC 1 e o PAC 2. De 2007 a 2017, né, esse número pulou para 96,8 bilhões de reais, quase 100 bilhões de reais. Ou seja, o setor ele passou a ter uma pujança que não teve nos anos 90. O que nós deveríamos estar discutindo hoje? É ver como que o poder público, como que os estados, como que a União ajuda a executar esses recursos. Sabe por quê? Dos 100 bilhões que eu disse agora, deve ter mais ou menos 40% desses recursos que não foram executados. Incrível que pareça, do PAC 1 e do PAC 2 que não conseguiu virar obra, né? Esse é um gargalo. E não é só do setor público, não, é do setor privado também. Esse é um debate que nós, do setor, tínhamos que estar fazendo agora. Um outro debate é ver como que a gente garante recursos perenes para o setor, que não mude de governo a governo de acordo com os interesses, né? E para responder a sua questão, a quem interessa essa política de privatização? Primeiro, que é importante a gente olhar a floresta e não a árvore. O saneamento é a árvore, a floresta é o todo. Na verdade, você tem uma política de governo, né, que tem como premissa o enfraquecimento do papel do Estado em todas as áreas. E o saneamento é uma delas. Você tem essa intenção na área de petróleo, você tem essa intenção na área da energia, que é avançar no processo de privatização da Eletrobras, né, e do saneamento também. Então, faz parte de um projeto, de uma visão de governo, de que tem que esvaziar o poder do Estado. O grande problema, Bibo, é que quem mais vai sofrer com isso, na nossa opinião, é a população que hoje é carente dos serviços, que é a população que vive no agreste nordestino, que vive nas periferias das grandes cidades, que vive nas favelas, que vive nos morros, que vive nas comunidades. E é justamente essa população que não vai ser beneficiada com o processo de privatização. Por uma questão óbvia, não existe Madre Teresa de Calcutá no setor privado, né? É lógico, a lógica do setor privado é ter lucro. E o lucro é incompatível, na nossa opinião, com o atendimento dessas populações cujo retorno não é significativo. Outra coisa... Pode falar. Não, é que tenho aqui um companheiro também fazendo uma pergunta para a gente, Edson, que seria falar um pouquinho também sobre a restatização que está acontecendo no resto do mundo, né?
quando o Brasil está indo na contramão da história, né? O mundo está se reestatizando, né? Os serviços que foram privatizados, e nós estamos indo na contramão da história. Né? Para fazer a introdução para essa resposta, eu queria dizer que é muito importante que a gente desmistifique essa questão da eficiência do setor privado e ineficiência do setor público. Né? Se você pegar dados do SNIS, eu não estou com eles aqui agora, esqueci de pegar, mas você vai ver que vários indicadores, tarifa, investimento per capita, perda de água, o setor público é mais eficiente que o setor privado. Está no SNIS, é só ir lá e pegar. Outra coisa, se o setor privado fosse tão bom, né, Manaus não estaria lá há 20 anos, desde 2000, né, com serviços privatizados, e você tem, eu vou usar dados do SNIS para ser bonzinho, você tem 200 mil pessoas sem água em Manaus. Né? Nossa. Você tem, lá na beira do Rio Amazonas, você tem uma coleta de esgoto de 31%. Né? E, segundo os últimos dados do SNIS, eles estão tratando os 31%. Porque até 2 anos atrás, ou 1 ano atrás, os dados indicavam que eles tratavam 10% dos 31%. Né? Então, vamos considerar que eles estão tratando 31% do 31% que coleta. Você tem 69% dos esgotos que não são nem coletados, obviamente, e são jogados in natura nos rios e tal. O estado de Tocantins é outro exemplo que as pessoas precisam conhecer. Né? Quando a gente fala que o setor privado se interessa por onde é mais rentável, o exemplo de Tocantins é um bom exemplo. Né? Hoje, o setor privado, desde 1988, o setor privado ele opera em 47 municípios do estado de Tocantins, e 78 municípios devolveram para o Estado porque não davam lucro esperado, e o Estado teve que criar a ATS, a agência, é uma autarquia chamada Agência Tocantinense de Saneamento, para operar nesses municípios. A mesma coisa aconteceu em Mato Grosso. Tal. Bom, no mundo, os dados que a gente tem, que eu acho que já aumentou um pouco, é que desde os anos 2000, a gente tem um dado que 235 casos de 37 países, e que a concessão voltou para o município, voltou para a mão do poder público. Né? Então é um número significativo. Né? São cidades que haviam privatizado, né, e que agora estão fazendo exatamente o caminho inverso. Agora não, já começou há algum tempo. E é importante que as pessoas saibam quais foram os motivos que levaram a essa reestatização, essa remunicipalização. Primeiro, o município, o poder público não conseguia controlar a qualidade dos serviços, né? Muitas famílias não podiam pagar as contas de água porque a tarifa é alta, né? E são cidades grandes. Estou falando de Paris, de Berlim, Buenos Aires, né? Enfim, então são experiências de privatização que levaram, inclusive, a restrição de acesso à água, como foi o caso lá de Cochabamba. Né? Então, eu acho que nós estamos... E tem gente que fala, mas eles estão remunicipalizando agora porque já conseguiram a universalização. Não é bem assim. É porque quando você romper contratos, Bibo, lá também os contratos eram de longo prazo. Né? No meio do caminho, é muito caro, é muito prejuízo. Então o que esses municípios fizeram, essas cidades, em alguns casos foi romper o contrato e outros não renova mais o contrato com a empresa privada. Né? Edson, o nosso companheiro João Oliva, muito obrigado pela presença, João. Faz uma pergunta que ele diz que hoje no Brasil são 35 milhões de brasileiros sem água.
né? Ele fala, e aí, né? Nós estamos falando, vamos manter a companhia estadual e esse pessoal aqui que continua ainda sem água no Brasil. Como que seria isso? Essa pergunta, ela é boa porque ela me permite repetir uma coisa que eu já falei aqui, que é a necessidade, Bibo, da gente qualificar o déficit de saneamento no Brasil. Eu vou repetir aqui. O Plano Nacional de Saneamento, que foi revisto agora pelo governo, por esse governo, né, ele construiu o plano com base nos dados do IBGE. E segundo os dados do IBGE de 2017, né, você tem 85,7% da população dos domicílios atendidos com abastecimento de água. 85,7%. Né? Você tem 9,9% da população atendida com poço ou nascente ou canalização interna de água. Né? Você tem, e o resto você tem outras formas de abastecimento. Então, quando eu uso, eu já expliquei aqui, quando eu uso os dados simplesmente do SNIS, eu posso chegar nesses 35 milhões que virou o número mágico dos defensores do PL 4162. Não estou dizendo que é o caso do nosso internauta aqui, mas eu sei porque eu participo dos debates lá na Câmara dos Deputados e é esse número que se tem, e a imprensa também tem trabalhado muito. Então nós temos que qualificar essa questão do déficit de saneamento no Brasil. A mesma coisa está relacionada à questão do esgotamento sanitário, né? Você tem alternativas que são consideradas alternativas adequadas pelo IBGE e pelo PlanSab, que não estão computadas no SNIS. Então, isso eleva o número de pessoas sem esgotamento sanitário de uma forma exorbitante. Eu acho que, eu já disse aqui, mas eu acho que a gente precisava estar discutindo outras formas de superar esse desafio da universalização. Vou repetir. Primeiro, a política de saneamento básico ela tem que ser uma política central dos governos federal e dos governos estaduais. Ela não pode ser uma política secundária. Tem que ser uma política estruturante. Tem que ser uma política que se relacione efetivamente com a melhoria do meio ambiente, com a garantia da saúde pública, porque é onde você não tem saneamento básico, os índices de internação por doença de veiculação hídrica é muito grande. Então, isso não pode ser uma política negligenciada como historicamente foi, Bibo. Então, essa é a primeira saída. Segundo, é preciso apoiar os pequenos municípios, né, na elaboração dos planos municipais de saneamento. Você tem que dar suporte técnico, suporte financeiro. Você tem milhares de faculdades de engenharia no Brasil que poderia ter uma grande corrente nacional, né, para apoiar os municípios para fazer plano, trazendo esses estudantes de engenharia que estão se formando, né? Ou seja, tinha que estar no centro da política. Outra coisa, você precisa... Eu acredito muito nisso, eu sei que tem gente que não acredita, mas eu acho que nós temos que fortalecer os instrumentos de participação e controle da sociedade sobre a prestação de serviços de saneamento. Eu acho que nós precisamos exigir mais transparência e mais eficiência das empresas públicas de saneamento. E como que você faz isso? Você faz isso vinculando o aporte de recursos, o empréstimo, a uma melhora na performance. É possível fazer isso, né? Quanto mais a empresa melhora a sua performance, mais direito a recursos ela tem. Então, eu acho, por isso que eu iniciei dizendo, eu acho que o caminho da privatização do PL 4162, ele não resolve os problemas de saneamento. E, por fim, eu queria dizer só mais uma coisa.
Uma coisa que é cara para o setor privado chama-se segurança jurídica. Esse projeto, caso aprovado, Bibo e internautas, ele vai sofrer uma saraivada de ações de inconstitucionalidade nunca visto no setor. Esse projeto aprovado, ele vai significar um atraso fenomenal na implantação das políticas de saneamento no Brasil, porque tem várias coisas que estão no projeto que são passíveis de questionamento jurídico. Então, eu acho que nós temos que tomar muito cuidado com isso. Não se trata aqui de não reconhecer os desafios que nós temos. Se trata aqui da gente unir forças no sentido de discutir quais são as alternativas. E as alternativas não estão apresentadas no PL 4162. Edson, nós temos aqui também a participação do nosso vice-presidente também do sindicato, Celso Atienza, né? Ele nos coloca aqui, por que não se colocam essas metas, né? Por que não estabelece essas metas e se exige o cumprimento dessas metas? E a Paula também, nossa companheira do CESP também, assessora da presidência, fala, não faltam boas ideias, né? O que está assim faltando é a vontade política para a execução dessas boas ideias, como todas essas que você tem relacionado para que a população que não conhecia está conhecendo. Quer dizer, existem condições da gente realmente resolver o problema do saneamento no Brasil e não precisa ficar se inventando moda. É isso mesmo. Duas coisas. Eu acho que essa questão das metas, elas são importantes. Mas, veja bem, o PL, na minha opinião, 4162, ele tem uma pegadinha importante. E eu acho que os governadores, quando... fazendo uma análise de vingar no Congresso Nacional, né? Mas, por um suposto acordo feito pelos governadores, o projeto acabou passando na Câmara e sendo encaminhado para o Senado. Por que eu digo isso? O projeto 4162 diz o seguinte, que onde as companhias operam sem contrato, certo? Uhum. Elas vão ter até 31 de março de 2022 para regularizar a situação. Perfeito, né? Tá. E esses novos contratos valem por 30 anos, certo? Uhum. Só para falar das metas. Só que aí é o seguinte, né? Os contratos que estão em andamento e esses novos contratos, Bibo, eles vão ter que cumprir uma meta. Sabe qual? Até 2033, ter 99% da população com água potável e 90% da população com coleta e tratamento de esgoto, né? Então, mesmo os contratos em vigor vão ter até 31 de março para poder fazer esse ajuste. Nesse caso, você tem dois problemas. Primeiro, vai ser muito difícil que todas as companhias consigam alterar os seus contratos de forma a atingir essas metas nesse período que está aqui. Segundo, essa proposta, Bibo, ela desconsidera os planos municipais de saneamento. A Sabesp opera em São Paulo com base em planos que deram origem aos contratos, né? Esses planos estão sendo desconsiderados nessa proposta. Segundo, as companhias vão ter que demonstrar capacidade econômica e financeira para a execução dessas metas. Ora, no momento de grande crise fiscal e de redução do financiamento, como que as empresas vão demonstrar capacidade econômica e financeira? Dá para contar nos dedos essas empresas. Sim. Talvez a Sabesp, a Sanepar, a CAGES lá no Ceará, talvez a Embasa, algumas empresas, né? Então, ou seja, você diz que os contratos valem por 30 anos, só que impõe uma série de restrições que vão
dificultar. A última coisa, nós temos que dialogar com os prefeitos, que é com ele. Não sei se você está me ouvindo, Bibo. Não, começou a ouvir agora, deu uma... Não, então, eu acho que nós temos que aproveitar essa chance de dialogar com os prefeitos. Certo. As prefeituras que já privatizaram os serviços vão ficar com uma bucha na mão sem tamanho. Eu explico. Porque os municípios que estão privatizados, eles também vão ter que se adequar a essas metas de 99% de água, 90% de esgoto e tal. Só que tem uma coisa, o contrato feito com a companhia privada não se altera. Quem vai ter que achar uma alternativa para resolver é o município. Sabe como? Ele vai poder licitar para alcançar as metas faltantes. 2, vai ter que operar diretamente, ou ele vai fazer um aditamento do contrato com a empresa que já existe. Ou seja, eles tratam de forma diferente as empresas privadas das empresas públicas. As empresas públicas vão ter que se adequar à meta e a empresa privada vai manter o contrato do jeito que está. É importante que os prefeitos saibam disso também. Exatamente. Temos mais aqui a participação de mais alguns companheiros que estão nos acompanhando aí. Um dos companheiros, não tenho aqui o nome, mas ele pôs suspender o andamento deste projeto. Não é uma prioridade neste momento? Sim, não resta a menor dúvida. O Reginaldo Nocioli, saneamento não é negócio. E outro companheiro diz que saneamento, abastecimento de água, coleta de esgoto, tratamento de esgoto é saúde pública e dignidade humana. Realmente, né, Edson, eu acho que a gente está colocando realmente para a nossa população, né? A nossa população, infelizmente, ela não é bem informada, né? E essa live, nesse momento, ela está sendo muito importante exatamente para essa informação. Muitos de nós desconhecem, quem não está no ramo do saneamento, não reconhece essas informações, acredita naquilo que foi publicado na televisão, né? Quem coloca na televisão, quem faz propaganda na televisão, é quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro no bolso hoje são as empresas privadas, que não têm que prestar conta do dinheiro que eles investem em divulgação. A empresa pública, ela tem que fazer investimentos, sim, em divulgação. A Sabesp vem fazendo nesse momento, mas é uma divulgação exatamente em cima de saúde pública, exatamente em cima daquilo que você tem o seu trabalho. Edson, mais uma pergunta só que eu quero fazer para você. Nós temos essas empresas privadas hoje, né? Elas também estão fazendo idênticas às companhias estaduais, elas também estão dando condições para que não se corte a água da população, elas estão dando, não estão fazendo, não estão cobrando as ligações da população mais carente, a água, o consumo de água da população mais carente? Muito boa pergunta. Eu não tive ainda tempo para me aprofundar aqui, mas eu recebi um vídeo esses dias e nós fomos atrás e vimos que tem uma cidade do Rio de Janeiro, né, que é operada por uma empresa privada, que no dia 26 de março tinha um operário seu que foi lá para cortar a água daquela comunidade de quem estava inadimplente, em pleno período de coronavírus. E parece que o governador Witzel já tinha editado um decreto proibindo cortar água no estado. E aí não era só, pelo que eu entendi, não pegava só a SEDAI. Bom, e aí a população impediu que o corte fosse feito, né? Conversou com o trabalhador, falou, olha, sinto muito, mas tem um decreto do governador.
estava sem máscara, estava andando e tal. Aí, uma dona de casa que ele foi cortar a água, os vizinhos se mobilizaram para que não houvesse o corte, foi lá, ó, e tem mais, a gente vai dar uma máscara para você aqui, só que a gente pede para você pôr essa máscara e ir embora para a empresa e explicar que nós não deixamos você cortar a água e que a culpa não é sua, tal, 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 tal. Então, pelo levantamento que nós fizemos, as empresas privadas não tomaram essa iniciativa. E é incrível, Bibo e internautas, como a preocupação gira em torno da questão do caixa das empresas. Tudo bem que a questão do caixa é importante, mas no momento desse, mais importante é você dar condições para preservar a vida, né? Então, para responder isso, a gente tem exemplos das empresas, chama Santo Antônio de Pádua, a cidade, uma cidade do Rio de Janeiro, e a empresa é uma empresa de saneamento ambiental limitada chamada ESAC, né? É uma empreiteira de Santa Catarina e que passou a operar o sistema nessa cidade aqui. Então, só para responder com dados essa pergunta que foi feita. A gente enfrenta um lobby grande de uma parte dos parlamentares na Câmara dos Deputados e no Senado, e enfrentamos um lobby grande da imprensa que acaba fazendo coro a esse discurso de que trabalhador do setor público é parasita, de que as empresas públicas são ineficientes, mas não dão o mesmo espaço para que a gente possa ir lá e defender os profissionais, defender os técnicos, defender os trabalhadores braçais e defender as ações que o Estado fez. Não dão o mesmo espaço. Então, é um lobby muito, muito poderoso, né? Uma outra coisa, gente, não dá para a gente acreditar que o setor privado vai colocar dinheiro do bolso para ampliar o nível de atendimento do saneamento. Vai ser dinheiro da Caixa Econômica Federal, vai ser dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, vai ser dinheiro do BNDES, né? É dinheiro público. Em vez de facilitar a vida do setor privado, foi o que o BNDES fez lá no PPI, de bancar a contratação de consórcios para fazer a modelagem das privatizações. É um absurdo, né? E eu queria aproveitar para dizer uma coisa que foi dita em 2006, no 4º Fórum Mundial da Água, no México, pela Catarine Sierra, que era vice-presidente de infraestrutura do BIRD. Ela disse o seguinte, aspas, se alguém quiser, bota lá no Google e vai achar. Sempre o peso do investimento em água tem que ser fornecido pelo setor público, dada a magnitude dos recursos necessários. Nos anos 90, nós acreditamos que o setor privado poderia fazer importantes investimentos para salvar o setor de água. No entanto, não tem havido muito investimento privado. E 90% dos recursos vieram do setor público, mesmo quando a participação privada estava em seu pico. Ou seja, então são várias informações que nós temos que identificar. E desculpa, eu acho que falta uma percepção da população brasileira. Duas. Primeiro, que saneamento é um direito, que ela não é uma dádiva dos governos garantir água e esgotamento sanitário para as pessoas. Segundo, que é importante ela entender que isso é um serviço, né? Isso tem um custo, né? Isso não significa que toda a população tem que pagar igualmente. É por isso que existe o subsídio cruzado, que, aliás, o projeto 4162 vai acabar, né? Porque vai acabar com o subsídio cruzado e tal. Então, eu acho que é uma série de temas que nós temos que reforçar esse debate. Edson, então, combinando aqui, inclusive com o que você acabou de falar, um dos participantes colocou absurdo a privatização de um direito social que cabe ao Estado. Edson, já estamos com a hora já bem adiantada, eu acho que
nós conseguimos, dentro desse período, trazer uma informação muito importante para todos os companheiros que nos ouviram, né? Trouxemos o que é a verdade hoje com relação ao saneamento, né? Que não é aquilo que está na televisão, não é aquilo que está no rádio, não é aquilo que está sendo pago, tá certo? É realmente essa posição que foi colocada, com dados, com pesquisas e com participação ativa, como a que você tem tido hoje, né? Full time em Brasília, né, Edson? Acompanhando esse projeto, que é um projeto ruim mesmo, todos nós reconhecemos, né? E que realmente vem para acabar novamente com o saneamento aqui no Brasil, né? Nessa vez, eles vão conseguir acabar com o saneamento. Então, Edson, o que eu tenho para dizer para você é para te agradecer muito. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, né, por trazer tanto conhecimento, tanta informações importantes, né? Nós só temos que te agradecer. O sindicato te agradece, né? Todos os nossos companheiros, eu estou vendo aqui a passagem aqui dos companheiros que estão nos assistindo, né? O sindicato está em peso, nos acompanhando, e muitos amigos, né, que acompanham hoje o sindicato, né, estão aqui te dando os parabéns, né, pela facilidade como que você explanou um assunto tão complicado como é o saneamento. Muito obrigado, Edson. Queria agradecer também a oportunidade, saudar você, Bibo, meu amigo de muitos anos, todos os engenheiros do estado de São Paulo, do Brasil, todos os trabalhadores da Sabesp, que é uma empresa que eu tive a oportunidade de trabalhar durante muitos anos, e dizer o seguinte, que uma empresa como a Sabesp não pode ser privatizada em hipótese alguma. A Sabesp ela é um exemplo de que uma empresa pública pode dar certo. Muito obrigado. A vocês, companheiros que nos acompanharam, nosso muito obrigado. Fique ligado na divulgação, porque o CESP continuará com as lives, trazendo outros temas de relevância. Até breve. Muito obrigado.